Olá, boa tarde! Dia do Sagrado Coração de Jesus. Eu tô aqui com essa imagem para falar um pouquinho para vocês sobre a simbólica do Sagrado Coração. E eu queria trazer duas histórias aqui para começar essa live. O que vocês acham? Às vezes a gente pensa assim, né? Agora sim, Line, agora sim, Joyce. Tô rezando o terço, tô indo à missa, agora sim Deus vai atender meus pedidos. Agora vai! E aí, outro momento, a gente pensa, tô fazendo tudo errado, não tô conseguindo rezar, não tô conseguindo ir à missa, não tô conseguindo fazer nada, agora sim que Deus não vai me atender. Será que isso funciona? Será que essa é a lógica de Deus? De dar por merecimento nosso? Pra gente entender a simbólica do Sagrado Coração de Jesus, pra gente entender esse mistério de amor que é Jesus, eu vou contar para vocês o que Jesus disse a Santa Margarida Maria Alacoque, que foi a vidente do Sagrado Coração de Jesus. Em 1673, Jesus aparece para ela. Ela era mística, né? Ela via Jesus. E aí ele disse para ela, né? Margarida, eu apareço para você, você é a minha filha mais amada, não porque você merece, você é a pior de todas, você é a que menos merece. Não falou com essas palavras, claro, mas falou de um jeito amorosíssimo. São palavras duríssimas, mas de uma forma amorosíssima. Tudo isso para falar para vocês que a primeira coisa que a gente precisa entender nesse dia do Sagrado Coração sobre o amor verdadeiro, sobre esse amor que vem da fonte, sobre esse que é um mistério, que é humano, mas é divino, que é as duas coisas, que é totalmente humano, mas que também é totalmente divino, é que nós não somos merecedores de absolutamente nada. Então, se você aí tá com essas filosofias de eu mereço, eu tenho que me achar merecedora, essa é a primeira coisa que a gente precisa derrubar na nossa lógica de cristãos. Então, se você é cristão, se você é católico, você precisa entender que tudo é por bondade de Deus. E que, inclusive, muitas e muitas vezes, ele vai escolher os piores para provar isso para nós, assim como ele escolheu Santa Margarida Maria Alacoque. Quando um filho está doente, uma mãe ou um pai, mais ainda se preocupam com aquele filho. Quando um filho está em perigo, está em risco, é mais ainda que o pai e a mãe vão pensar naquele filho. E assim é Jesus conosco. Quando Nossa Senhora aparece para o índio Juan Diego, ela fala para ele, você, o meu filho mais pequeno. Quando ela aparece para Santa Bernadette, ela fala para ela, você, a minha filha mais ignorante. E quando Jesus aparece para Santa Margarida, ele fala justamente isso, você é a minha filha mais indigna. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender desse mistério do Sagrado Coração de Jesus é que é amor gratuito, que aquilo que veio da fonte é gratuito. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, que não é por merecimento que Deus atende os nossos pedidos, que não é a lógica humana que fica barganhando como a gente acreditaria. Não, se eu fizer essa novena, se eu fizer essa penitência, nós precisamos entender que até mesmo as penitências que a gente faria por Deus ou faz por Deus, precisam ser sem esperar nada em troca. Senão não é amor, senão é barganha. E claro que como o nosso coração não é perfeito, como o de Deus, embora nós almejemos um coração perfeito, como o de Deus, é justamente por isso que nós precisamos do Sagrado Coração dele. Porque o nosso coração não é perfeito. Nós queremos amar perfeitamente como ele amou. Nós queremos porque isso é o único caminho para a felicidade. Porque esse é o único caminho para encontrar Deus. Quando a gente fala daquele buraquinho que tem no nosso peito, né, e você já deve ter experimentado essa sensação muitas vezes, às vezes a gente coloca esse buraquinho no peito em coisas do mundo. Então, a gente acha que aquele buraquinho vai ser preenchido quando a gente encontrar um amor humano. Para quem é vocacionado ao matrimônio, quando eu encontrar alguém para casar. Ou quando a gente passar no vestibular, vamos pensar nas lógicas da vida?
Primeiro quando eu passar no vestibular, depois quando eu me formar, depois quando eu tiver um emprego com um bom salário, depois quando eu casar e tiver filhos, depois quando eu me aposentar. Percebam que, humanamente, a gente está sempre colocando aquele buraquinho no nosso coração, o preenchimento dele com algo material, com algo humano, com algo daqui. Mas Fulton Sheen dizia, venerável Fulton Sheen dizia, que aquele buraquinho que tem no nosso coração, que é essa sede insaciável por algo que humanamente a gente não consegue saciar com coisas do mundo, que é o pedaço do coração de Cristo, que quando a gente der o abraço definitivo com o Pai, vai se encaixar perfeitamente. E se a gente pensar nesse mistério do Sagrado Coração de Jesus, é como se nós fôssemos um pedacinho do coração de Cristo. Então é como se a gente também vai preenchê-lo. É isso que ele deseja, que ele espera de nós. É como se nós fôssemos um pedacinho do amor dele que está aqui na terra e que ele anseia ansiosamente, né? Agora ficou anseio e ansiedade, mas é justamente esse anseio que ele tem e que nós temos de encontrá-lo um dia para a eternidade. Então esse buraco que a gente tem no peito, esse buraquinho que é simbólico, mas eu diria que também é literal, porque é a nossa alma que vai encontrar com a dele, se ele quiser e se nós colaborarmos com essa graça um dia, que é a única coisa que vai nos preencher. E aí, por que o coração? Que lógica é essa de coração que na lógica humana é tão infantil, é tão boba? É só a gente pensar que o primeiro desenho, um dos primeiros desenhos que a gente faz na infância é o coração. Quando a gente usa ele para simbolizar o amor, parece tão infantil, parece coisa de adolescente apaixonado, parece coisa de casal apaixonado, essa coisa de coração. E não é esse o nosso Deus que se apaixonou por nós e que por isso deu a sua vida e que por isso deu seu próprio filho para morrer na cruz por amor a nós? Não é isso uma coisa louca, uma coisa que parece boba, mas que na verdade é aquilo que é a maior loucura de amor que já aconteceu nesse mundo? Então pensem comigo. Por que o coração? E agora eu vou tentar explicar para vocês tanto do ponto de vista teológico, e aí me perdoem aí os teólogos, porque tudo que eu vou falar aqui são coisas que eu já li e outras coisas que eu simbolicamente refleti. Talvez isso não esteja tão de acordo, mas para vocês entenderem o que eu já refleti e que me ajuda a entender esse grande mistério de amor que é o coração de Cristo. O coração é o órgão humano que liga todas as nossas partes. Nós somos corpo, mente, alma e coração. Então é como se o coração fosse uma coisa à parte, embora ele seja parte dessas três outras coisas, do corpo, da mente e da alma. E ele liga todas as outras. Se a gente for pensar em relação ao nosso corpo, ele é um motor do nosso corpo. Sem o coração, sem aquele que bombeia o sangue para o resto dos órgãos e para o resto do corpo, não existe vida. Então eu preciso do meu coração para que o meu corpo funcione. Mas também é o meu coração que oxigena o meu cérebro, que traz oxigênio para o meu cérebro. Então é graças também ao coração que a minha mente funciona. E o coração é onde está a nossa alma. Cientificamente, a célula do coração é a primeira que se forma num corpo humano. Então, os cientistas já descobriram que quando o bebezinho é formado, as primeiras células são as do coração. Com 6, 7 dias, dependendo do equipamento, já é possível ouvir o coração humano batendo dentro da barriga da mãe. Não é um amontoado de células, é já o coração pulsante. E isso significa dizer, se eu for usar a simbólica para entender, que se aquela primeira célula do corpo humano é do coração, e se ela é do coração de Cristo, então é justamente o próprio Cristo, através do Espírito Santo, que dá um pedacinho do seu coração naquele ventre daquela mulher e que uma nova vida a partir daí é gerada. Então,
não é à toa que é a célula do coração e que o coração é símbolo do amor. E não é à toa que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Que ele é, dentro da lógica da Santíssima Trindade, a terceira pessoa. Que vem, que não é as outras duas, que é o Pai e o Filho, mas que vem deles, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o amor do Pai e do Filho. Então vejam, é o Espírito Santo Criador, é o amor de Deus que se infunde numa nova vida e que em toda a natureza e toda a criação se derrama, porque tudo que é novo é através do Espírito Santo. Então, todas as plantas novas, tudo aquilo que é novo na natureza, né, que continua se renovando, inclusive, o tempo todo, ou seja, Deus continua se derramando, esse amor de Deus continua se derramando em toda a natureza e na natureza humana e no ventre de cada mulher quando uma nova vida é gerada. Então, se o coração é morada da nossa alma, ele também, então ele está ligado ao corpo, está ligado à mente e está ligado à alma. Então é como se ele fosse o elo de ligação entre todas as partes, ele é que liga todas as partes, e também o elo de ligação com Deus, o elo de ligação com a eternidade. Se ele é a morada da nossa alma, então justamente ele é o que liga, ele é o elo de ligação com toda a eternidade. Então, embora a gente pense que ele é algo infantil, é justamente a lógica de Deus, a lógica da infância espiritual, a lógica do eu entender que eu sou pequena, que eu sou frágil e que eu sou filha de Deus. E que as crianças pequenas, o pai pega no colo e o pai tem a oportunidade de cuidar, de zelar, de amar, de proteger. Não é assim com uma criança pequena? Se for um adulto que está fazendo as coisas, a gente é autossuficiente, né? É aquela pessoa que eu comecei no início da live falando, né? Tô rezando o terço, eu tô indo à missa, então eu vou pedir para Deus, ele vai me atender. É aquela pessoa autossuficiente que acha que é pelos méritos dela que as coisas vão acontecer, que ela não entende que ela não tem mérito nenhum. E aí vem Santa Teresinha. O que Santa Teresinha diz, né? Eu vou trazer a reflexão dela em relação ao coração para vocês entenderem. Todos nós, seres humanos, e aí vocês vão entender um pouquinho a lógica do pecado original, desejamos ser tudo. É justamente o desejo de perfeição que Deus colocou no coração do homem. Nós desejamos ser tudo. E aí vem a insatisfação, aquilo que eu falei antes, né? A gente está sempre esperando algo que vai vir. Essa insatisfação sempre por aquilo que vai vir. Primeiro o vestibular, depois o primeiro emprego, depois o primeiro filho, depois o casamento, depois o primeiro filho, depois a aposentadoria. A gente está sempre almejando algo, a gente está sempre insatisfeito. Essa insatisfação e, ao mesmo tempo, o desejo de querer tudo, né? Se eu sou engenheira, eu quero ser médica. Se eu sou médica, se eu sou engenheira e estou nessa empresa, eu queria estar na outra. Fico imaginando se eu estivesse na outra. Se eu moro no Brasil, eu fico imaginando como seria morar na Itália. Se eu moro na Itália, eu fico imaginando como seria morar na Suíça. E assim a gente fica com essa insatisfação constante, que é o querer tudo. O querer ser tudo, que é um desejo que Deus colocou no nosso coração, que sem a lógica do pecado original a gente entenderia de forma perfeita, né? Porque afinal ela não contradiz a lógica de Deus. Já vou chegar lá, vou explicar para vocês por que ela não contradiz, mas ao mesmo tempo que o pecado original deturpou. Por quê? Porque ele fez a gente acreditar que é pelos nossos méritos. Porque ele fez a gente acreditar que nós somos adultos, autossuficientes, nós somos capazes e nós vamos conseguir sozinhos. Ele esqueceu aliás, não esqueceu, foi estratégico a lógica do mal para a gente esquecer disso. Esquecer que nós somos pequenos e que essa lógica da infância, que parece tão boba, essa lógica do coração, essa lógica da paixão, que parece tão oposta à lógica de Deus e que na verdade não é, porque é o amor que vai nos levar e nos elevar, porque Ele é o amor. Então vejam, o amor que vai nos levar para o céu. Isso é verdadeiro. Porém, a gente acha que humanamente a gente pode conquistar isso. Então a gente fica tentando pelas nossas forças, achando que está amando cada vez mais, quando na verdade é uma sucessão de egoísmos. Por que é uma sucessão de egoísmos? Porque eu não posso me alimentar de amor se eu não sou amor.
Eu não posso alcançar o amor se eu não sou amor. Se eu sou criado pelo amor, criado para amar, mas eu não sou amor. Como é que eu vou encher o copo de uma substância se eu não sou aquela substância? Quero encher um copo d'água. Mas e se eu não tenho água para encher aquele copo? Eu não sou água, eu não tenho como encher aquele copo d'água. Aquele copo vai ficar vazio. Eu preciso da água, da fonte para encher aquele copo. Então eu só vou conseguir alcançar verdadeiramente o que o meu coração deseja, que é essa sede de perfeição, se a perfeição vier me ajudar. Eu vou alcançar esse desejo verdadeiro de grandeza se o grande vier me elevar. Eu só vou alcançar verdadeiramente esse meu desejo de riqueza, de sucesso, se a própria riqueza vier me enriquecer. Eu só vou alcançar o meu desejo de beleza verdadeira, da eterna juventude, se aquele que é a própria juventude e a própria beleza vier me embelezar. Então não existe a possibilidade de eu ser absolutamente nada sem a própria fonte. Não tem a possibilidade de eu ser amor, me encher de amor, que é um desejo humano, que todo ser humano anseia, sem o próprio amor que vem nos apaixonar, ou vem nos, não sei qual é o verbo, que se existe um verbo para isso, né, encher de amor, como seria, né? Não sei, vou querer, daqui a pouco eu penso numa palavra para expressar isso, né? Então, é como se Deus, através do seu sagrado, da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, viesse justamente para nos mostrar isso. Quando Santa Teresinha ela tem um momento que ela tem quase como se fosse uma catarse, né? Ela se dá conta que ela anseia por ser tudo. Então, ao mesmo tempo que ela quer ser freira, ela quer ser santa, ela gostaria de, sei lá, ela queria ser um monte de coisa. Ela entendeu que ela queria ser um monte de coisa, que depois que ela entrou no Carmelo, ela também queria outras coisas. Ela continuou querendo, desejando humanamente outras coisas. E aí, de repente, ela pensa que ela queria ser a mão, ser o pé, ser a perna, ser a cabeça, os olhos, ela queria ser tudo. Só que existe uma coisa que liga tudo isso, que é justamente o coração. Que enquanto ela quisesse ser tudo, ela não ia ser tudo. Mas se ela fosse amor, ela seria tudo. Então, se eu for amor, então eu serei tudo. Tem uma música até que fala isso. E é exatamente esse momento que a chave dela vira. Então, se eu serei amor, então eu serei tudo. Mas para eu ser amor, eu preciso ser pequena. E esse amor é que me faz grande. E é esse amor que é o elevador. Então, a disciplina, aquilo que eu comentei lá no início, a disciplina, a nossa disciplina, de fazer normas, e de ir à missa, e de fazer novenas, e de fazer penitências, tudo isso é uma escada para Deus, mas é o adulto que sobe a escada. O amor é o elevador, como ela dizia, né? Por quê? Porque o amor nos faz pequenos e necessitados do Pai. O amor é o que faz a gente entender que nós somos amados apesar de nós. Que nós somos amados independentemente de quanto a gente é bom ou não. Que nós somos amados não importa quanto nós cairmos de novo, quantas vezes, porque uma criança pequena, quando ela cai, né, até é mais gordinho o corpo dela, né? A cabeça mais dura, o corpo mais fofinho, porque ela cai e ela tá perto do chão quando ela cai, né? Ou seja, o pai pode pegá-la de novo. Agora, quando um adulto cai, ele se machuca muito mais, ele tá mais alto, ele se machuca muito mais. Então, é a lógica da criança necessitada do pai que faz com que nós tenhamos essa necessidade de Deus até para amá-lo. Quando eu entendo isso, que eu não sou merecedor de nada, que eu não consigo nada por mim mesma, que até aquilo que eu acho que é disciplina e que eu, graças a Deus, tô conseguindo a missa, até isso é graça de Deus. Até isso que eu acho que é mérito meu é graça de Deus. E que é justamente essa minha fraqueza que faz com que Deus possa atuar em mim, com que com humildade eu abra o meu coração para Ele e através dessa abertura de coração, desse reconhecimento da minha pequenez, Deus consiga agir no meu coração e ao mesmo tempo me tornar tudo, me tornar perfeita como eu desejo humanamente, mas não pelos méritos meus, jamais pelos méritos meus, e sim pelos méritos dele.
Outro dia eu ouvi uma meditação muito bonita que falava assim, que quando a gente fala do primeiro mandamento, a gente fala de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas deveria existir um mandamento anterior ainda, que é deixar-se ser amado por Deus sobre todas as coisas. Quando a gente entende que eu preciso me deixar ser amada, que essa é a minha única contrapartida, e a única contrapartida que Deus me pede é abrir o meu coração, eu entendo e essa bondade de Deus, e essa generosidade de Deus, e essa bondade dele que vem inclusive naquilo que me desagrada, e que vem inclusive naqueles nãos que ele me dá, e que vem inclusive naquilo que ele não me atende, porque ele tem a perspectiva da eternidade. Ele sabe que aquilo que eu estava pedindo talvez é uma pedra e não um peixe, porque eu sou criança pequena, eu acho que eu sei tudo, mas eu não sei tudo. Eu sou exatamente como uma criança pequena que tá lá pedindo doce na fila do supermercado, que tá lá pedindo algo que ela acha que é muito bom para ela, mas que vai fazer mal. Deus sabe o que é bom para nós. E se nós temos esse coração dócil, né, doçura e docilidade, vejam como tá relacionado, eu entendo isso, que até aquilo que me machuca, que é claro que a criança fica chateada quando Deus não dá alguma coisa, mas a gente entende que se ele é bom, se ele é sempre bom, se tudo é para o bem, se tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, então é por bondade de Deus, até aquilo que me custa mais. E aí, voltando ao coração, voltando à simbólica do coração, eu quero incluir aqui uma outra simbólica que está totalmente relacionada, que é o Imaculado Coração de Nossa Senhora. Jesus, a Santa Margarida Maria Alacoque, ele pede essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Inclusive, Santa Teresinha, ela vê, quando ela reza pelo primeiro condenado dela, e que ela percebe que a vocação dela é o amor e que ela deveria amar até aqueles que ninguém ama, como Jesus faz, que ela deveria rezar por aqueles que ninguém reza, por aqueles que o mundo aqueles desprezíveis que não são amáveis, a gente tem que amar porque eles são filhos de Deus e porque Deus é amável e porque Deus é amor. Então ela entendeu isso e ela começou a rezar por aquela primeira pessoa que não aceitava a unção dos enfermos, não aceitava a confissão, que era um dos criminosos mais maus, né? Teoricamente maus. Mas ela sabia que aquele era um filho de Deus. Apesar de ter escolhido um caminho mau, ele era filho de Deus. Então ela rezou pedindo misericórdia a Deus, E o que ela vê? Qual foi a visão mística que ela teve no momento em que aquela pessoa ia ser morta, que ia ser sacrificada? Ela vê que entre ele ir até o lugar onde ele ia ser sacrificado, ele teve um ato de contrição, um ato de arrependimento. E depois ela enxerga a alma dele entrando pelo lado aberto de Cristo, entrando onde a lança do soldado feriu Jesus e onde saiu sangue e água, ela enxerga a alma daquele condenado entrando. Então vejam, além de tudo, o Sagrado Coração confirma aquela lógica que eu falei para vocês, que nós somos um pedacinho do coração de Cristo, que nós temos lá um pedacinho do coração de Cristo para preencher, que só nós vamos preencher aquele lugar do coração dele, e ao mesmo tempo que nós somos, que é justamente essa lógica, que nós vamos voltar ao Pai, que nós vamos retornar ao Pai, que nós vamos retornar ao coração de Cristo. Ela enxerga ele entrando justamente por essa lança, pela ferida da lança. É como se aquela ferida onde jorrou sangue e água fosse o portal de volta. A crucificação dele foi, teologicamente, a abertura das portas do céu. Foi justamente esse retorno, né? Esse plano A de Deus, que eu não acredito que tenha sido o plano B, né? A gente pensa assim, bom, depois do pecado de Adão e Eva, Deus teve que se encarnar, e aí, pelo seio da Virgem Maria, e aí teve que dar a vida por nós. Maravilha! Mas Deus já tem a perspectiva da eternidade. Então essa loucura de amor, certamente no coração dele já estava prevista. Ele já sabia que Adão e Eva iam ser fracos, iriam pecar, e que ele já sabia que ia ter que enviar o filho dele por amor, e que ele iria se sacrificar por amor à humanidade, por amor a nós, ia se tornar verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e iria, por amor a nós, abrir com aquela ferida de novo as portas do céu. Então, por isso, Santa Teresinha vê aquele condenado entrando pela ferida, aquela ferida por amor, que fez que Jesus se deixou fazer por amor, né? Cordeiro imolado, sem culpa nenhuma, né? Ele veio para salvar
justamente dos pecados de Adão e Eva, para redimir, né, nos redimir através dessa lança, desse ato de amor que ele tem. Então, o Sagrado Coração de Jesus é simbólico, mas não é só simbólico, porque se é pela ferida da lança que esse condenado entra, então também significa que todos nós, que essa é uma porta que é justamente no coração de Cristo, não só simbólico, mas real, que nós um dia podemos estar, que nós um dia vamos abraçar com Deus e nos sentir de novo com aquele pedacinho que está faltando no nosso coração, nos sentir preenchidos. E quando a gente pensa na devoção, o que Jesus pediu a Santa Margarida Maria Alacoque? Ele amou todos, ele amou até aqueles que são maus, mas que muitas vezes nós e o mundo ofende esse amor de Deus, é ingrato com esse amor de Deus. Então ela pede que as pessoas façam uma imagenzinha, né, que é justamente essa imagem aqui, que pode ser pequena, pode ser grande, pode ser de metal, pode ser de tecido, enfim. Essa imagem aqui, que é o coração de Cristo, com o fogo do Espírito Santo, com a cruz, que foi o símbolo do amor, que foi justamente esse símbolo do amor de Deus, e a coroa de espinhos, que é o sacrifício de Cristo por nós, né? O sacrifício de amor por nós. Então, essa imagem aqui foi a que Santa Margarida Maria Alacoque viu e que Jesus pediu para reproduzir, para que tivesse um dia depois, a primeira sexta-feira depois do Corpus Christi, uma festa dedicada ao Sagrado Coração, uma festa dedicada ao amor de Jesus Cristo por nós. Então é por isso que hoje a gente comemora o dia do Sagrado Coração. E não só nesse dia, esse dia a gente comemora justamente esse pedido dele a Santa Maria Margarida Alacoque. Porém, todas as primeiras sextas-feiras do mês, nós também podemos celebrar a missa em honra ao Sagrado Coração. E não só amando Cristo, né, assim como Santa Teresinha descobriu, né, que a vocação dela era o amor, então ela tinha que rezar para desagravar todos aqueles que não amavam Cristo, todos aqueles que eram ingratos a Cristo, todos aqueles que não amavam não veneravam o Sagrado Coração de Jesus como ele deveria e merece ser venerado. Então, o que a Santa Margarida viu? Justamente esse pedido de Jesus para que nós venerássemos através da imagem, ou seja, na verdade, assim, de novo, né? Vamos corrigir aqui. A imagem, ela nos lembra. É claro que aqui a gente está falando do coração de Cristo, a gente está falando do coração real de Cristo. Mas como nós somos seres visuais, auditivos, sensoriais, assim como uma foto nos lembra uma pessoa, ela não é a pessoa. Essa imagem do Sagrado Coração aqui é simbólica, ou seja, ela nos lembra o coração de Cristo, ela nos lembra o sacrifício de Cristo na cruz, mas a imagem em si é simbólica. É um símbolo para nos lembrar um símbolo físico, porque nós precisamos desses símbolos muitas vezes, né? Nós precisamos de imaginação, a gente precisa imaginar para conseguir tornar mais real e para conseguir, de alguma forma, conectar, né, com os nossos sentidos, para que os nossos sentidos de fato sintam, ou não só sintam, mas saibam também, né? Aqui a gente está falando de emoção, mas a gente também está falando de razão. A nossa razão lembre do sacrifício de Cristo na cruz, lembre do que Cristo fez por nós e, consequentemente, consiga, de fato, venerar a Cristo, né? Agradecer a Cristo por aqueles que não agradecem, por aqueles que não amam, amar por aqueles que não amam e desagravar, né? Pedir perdão a Deus, pedir misericórdia para Deus por todos aqueles que não conhecem, né? A gente não ama o que a gente não conhece. Então significa que nós temos uma tarefa muito bonita e até necessária e urgente de fazer com que as pessoas compreendam o amor de Cristo como gratuito, como real e como único que vai nos tornar realmente felizes, né? Por quê? Porque ele é o Criador, ele tem o manual de instruções do mundo. Então, se o caminho que ele nos indicou é justamente a cruz, é justamente essa loucura de amor que sabe que amor e dor andam juntas, que quando eu abraço Cristo na cruz, não tem como eu não ferir com os espinhos da coroa dele, não tem como eu deixar o meu coração exposto. Amar também é sofrer, né? Só a gente pensar numa mãe que se preocupa, quanto ela se preocupa com o filho, ela ama aquele filho, ela ama loucamente aquele filho, mas esse amor, ele também traz preocupação, então o amor, ele tá junto com a dor, assim como Cristo, ele nos ama e se preocupa
conosco. E ao mesmo tempo que ele é felicíssimo conosco, ele também se entristece conosco. Ele, ao mesmo tempo que ele nos ama e se alegra conosco, ele também se entristece conosco quando a gente não é fiel, quando a gente, enfim, né? Então, vejam, isso não mexe no amor dele. Isso não mexe milimetricamente no amor dele. Se eu sou infiel, ele continua me amando com amor de predileção, com amor de loucura, assim como ele amou Santa Margarida. Porém, ele sabe que isso me afasta um pouco dele, né? Então, claro que ele fica triste, porque me afasta. Muitas vezes corta a graça, né? Um pecado mortal, ele corta essa graça. Eu costumo pensar simbolicamente que é como se Deus estivesse num castelo preso na nossa alma, protegido, porque afinal, Deus ele não se mistura com o mal, né? Embora ele tenha criado tudo, é como se ele precisasse ficar protegido, né? Como se fosse água e vinagre, né? Água e azeite, né? Não se mistura. Porém, ele quer que a gente o encontre, ele quer que a gente vá lá e abra a torneirinha da graça. Então, se eu sou filha do amor, ou seja, se eu sou fruto do amor do Pai e do Filho, se eu sou uma criação do Espírito Santo, para que eu fique viva, né? Que eu não só sobreviva como uma plantinha, não só sobreviva como um animalzinho, mas que eu viva tudo aquilo que ele sonhou para mim, eu preciso ir lá dentro do meu coração e abrir a torneirinha da graça. E isso é justamente o estado de graça. O que é o estado de graça? É quando eu abro a torneirinha para que a água da fonte venha de novo e regue o meu jardim. Que a água da fonte venha e limpe aquilo que tem que limpar. Que a água da fonte venha e purifique aquilo que tem que purificar. E frutifique aquilo que tem que frutificar. Mas isso só acontece com o estado de graça, porque senão é como se toda vez que a gente comete um pecado mortal, sem confessar, a gente vai lá e fecha a torneirinha da graça. E aí vai murchando, vai secando, né? Por mais que humanamente a gente tenha vontade, a gente tenha condições de ser muito boas pessoas sem Deus, né? Sem o amor da fonte, a gente não consegue ser amor, a gente não consegue alimentar o amor. E é justamente isso que ele vem pedir, né? Através desse pedido que ele fez a Santa Maria Margarida Alacoque. E ele deu várias promessas, né? Ele falou para ela muitas coisas que depois vocês podem pesquisar. Foram 12 promessas para quem tivesse devoção, para quem tivesse uma imagem do Sagrado Coração, para quem cultivasse essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, para quem tivesse uma imagenzinha, carregasse consigo essa imagenzinha. Até tem uma frase, né, que tem um monte de milagres, inclusive, que são registrados a partir dessa... É uma imagenzinha, essa imagem aqui pequenininha, que as pessoas carregavam consigo e que... Não vou lembrar exatamente a frase, mas alguma coisa assim, ó. Pare, o Sagrado Coração de Jesus está comigo. E aí tem muitos relatos de soldados na guerra que quase foram mortos e aí foram protegidos milagrosamente, de pessoas que foram curadas de doenças milagrosamente pela intercessão dessa imagem, né? Ou pela devoção a essa imagem, na verdade, porque eu confio em Jesus, eu vejo essa imagem e me lembro que Jesus está comigo, eu lembro que o amor dele cura tudo, eu lembro que ele pode me curar, que eu não posso nada, mas ele pode tudo. Então é como se fosse uma devoção que lembra isso. Lembra que ele é todo amor, lembra que é por bondade dele que ele nos atende, ou não nos atende, que também é bondade dele. Então é justamente isso que ele pede com o seu Sagrado Coração. E agora eu vou voltar de novo ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Esse aqui é o Coração de São José, o Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Nossa Senhora. E agora detente do Sagrado Coração de Jesus. É isso, Viviane, obrigada pelo nome. É um detente, exato. Detente é o nome dessa imagem que Jesus pediu para que fizessem, né, várias reproduções desse detente e as pessoas carregassem consigo, né, como um símbolo realmente dessa devoção. E agora deixa eu explicar uma coisa para vocês que talvez vocês nunca ouviram em nenhum lugar, tá? Mas que me parece que cada vez faz mais sentido, que se refere ao Sagrado Coração de Jesus enquanto masculino e ao Imaculado Coração de Maria enquanto feminino. Aqui me lembra muito a simbólica do feminino e do masculino. Nossa Senhora foi, por graça de Deus, imaculada, toda santa, ou seja, ela era
se a gente for pensar que a santidade é sermos outros Cristos, que a santidade, que Deus é que nos faz perfeitos, Deus é que nos faz amor, então dá pra gente dizer que Nossa Senhora é fruto de Deus e é justamente aquela que Deus tornou santa. Então, a gente pode dizer que essas duas devoções, elas estão muito relacionadas, né? A do Sagrado Coração de Jesus e a do Imaculado Coração de Maria. E me parece que a devoção ao Imaculado Coração de Maria, ela traz algo de muito feminino para nós mulheres. E nos ensina alguma coisa, né? Outro dia, olhando para essa imagem, lá em Minas Gerais, eu estava numa casa, né, de uma comunidade, e aí tinha as duas imagens, né, do Imaculado Coração de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de Jesus. E aí o que na hora me veio à mente? Que Cristo sofreu fisicamente. Cristo precisou ser forte fisicamente. E não é isso o símbolo do homem, a força física? O homem não é mais forte fisicamente que a mulher? Não tem ombros mais fortes? E o ombro é algo que carrega o peso, que carrega o fardo? Então, me parece que o sofrimento físico, ele está muito relacionado ao masculino, um caminho de santificação para o homem, que é carregar nos ombros o peso de uma família, simbolicamente. Carregar nos ombros esse que não é um fardo, porque se for por amor, é um sacrifício de amor, assim como Cristo. A gente pensa assim, bom, foi um fardo que Deus carregou nos ombros quando morreu por nós. Foi um fardo que ele passou por nós, só que ele fez por amor. Então, se ele fez por amor, se foi um sacrifício de amor, ao mesmo tempo que ele fez sofrendo, ele fez sorrindo. E é exatamente isso que os homens têm, simbolicamente, o desafio de ser. E aí fiquei pensando nos meninos, né, como isso já vem de fábrica, digamos assim, nos meninos pequenos, como eles gostam da lógica do super-herói, como o homem tem algo de bravura, de heroísmo, que faz sentido para o menino quando ele se sente forte, quando ele se sente poderoso, né? Quando ele faz algo, né, que ele se sente, nossa, como eu sou forte. Eles adoram se sentir. O que isso indica, até para as mães aí? Que ao menino, esse sacrifício físico fortifica. Esse sacrifício físico, às vezes, de deixar ele carregar uma sacola, de deixar ele ajudar a irmãzinha, de deixar ele se sentir forte, às vezes até mesmo que seja um irmão menor, mas que faça ele entender essa missão que o homem tem de passar por um sacrifício físico muitas vezes, né? De acordar mais cedo, de ir andando até o colégio, de fazer sacrifícios físicos, porque de alguma forma isso fortalece simbolicamente o papel do homem. Já a mulher, o que a gente tem aqui? A espada que transpassa o coração e as flores do lado de fora. O que isso indica? Beleza do lado de fora. Isso não está relacionado à mulher? Deus não colocou um parentesco entre a mulher e a beleza? Se as flores simbolizam a mulher e as flores são ornamentais e são as mulheres que são mais belas, mais atraentes do que os homens, geralmente, né? A única espécie que existe que a mulher costuma ser mais bonita que o homem é a espécie humana. Todas as outras espécies são os machos que são mais bonitos, mas até isso indica beleza para a mulher, porque os animais não têm espelhos, então são as fêmeas que são atraídas pela beleza. Então vejam que tudo que é feminino na natureza indica beleza. Mas dentro do coração há uma espada transpassada. O que isso indica? Sofrimento emocional. O homem carregar o peso da família fisicamente, a força física. A mulher, o sofrimento emocional. Não somos nós que somos mais emocionais? Não somos nós as mães que se preocupam mais com o filho que sai à noite? As mães que ficam aflitas quando algo acontece? Vejam que Deus, ele vai nos forjando, nós mulheres, através do sofrimento emocional. A gente fica dizendo, não, homem não consegue ficar solteiro. A gente fica falando, eu que sou solteira, de várias observações, com várias amigas eu comentei que as mulheres, elas ficam mais tempo solteiras. Os homens não. Mas por quê? Porque o sofrimento emocional, ele não tá ligado à simbólica do masculino, mas tá ligado à simbólica do feminino. Quando um homem se forja fisicamente, algo de masculino, né? De símbolo de masculinidade aflora nele.
quando uma mulher sofre emocionalmente, de alguma forma Deus forja esse coração, e por isso que o coração tem mais a lógica do feminino do que do masculino, por isso que parece bobo para muitos homens. Se vocês falarem do Sagrado Coração de Jesus, se vocês falarem do Imaculado Coração de Maria, muitos homens vão falar assim, coração, é uma coisa boba. Mas é justamente esse orgulho que os homens às vezes precisam passar para se tornarem crianças. Ao homem é mais difícil isso. Por quê? Porque nós é que somos mais emocionais. Mas, ao mesmo tempo, Deus mostra o caminho do feminino aqui, através do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Do nosso papel com a beleza e, ao mesmo tempo, essa espada que transpassa na alma de Nossa Senhora e que transpassa na alma de cada uma de nós. Só você sabe a tua dor, só você sabe aquilo que te preocupa, só você sabe quantas dores emocionais Deus permite no teu coração, muitas vezes para você se tornar menos, porque vejam que às vezes a gente confunde sentimento com sentimentalismo. Deus continua amando até o fim, e Ele é tudo, né? Deus é tudo. Então a gente vai pensar, Deus é homem ou mulher? Deus é tudo. Deus é Jesus e Deus é Nossa Senhora, Deus é tudo. Então vejam que Ele, enquanto homem, indica o sofrimento físico ao homem, mas enquanto Nossa Senhora, né, que é toda santa também, ou seja, que ela é esse representante feminino de Deus na Terra, ela indica o sofrimento emocional às mulheres. E que essa forja de sofrimento emocional que faz com que nós nos tornemos menos sentimentalistas e mais sentimentais. Porque o que vai acontecer com uma mulher que foge do sofrimento emocional? Ela endurece. Então, ela fica... É o que está acontecendo com as mulheres no mundo. Para a gente evitando esse sofrimento, e às vezes, muitas vezes desesperadamente, porque ninguém quer sofrer, né? Isso não é humano, a gente só consegue entender a lógica do sofrimento com o coração de Cristo, senão a gente não consegue entender a lógica que o amor e a dor estão relacionados. A gente só aceita e abraça a cruz quando a gente entende isso aqui. Antes disso, a gente não entende. Mas o que vai acontecer se eu não entendo isso aqui? As mulheres vão endurecer o coração e os homens, às vezes, amolecer demais. Às vezes, a gente está vendo uma inversão de papéis, a gente está vendo uma inversão de símbolos, justamente por essa incompreensão. Pela incompreensão do caminho da verdade da vida. Que nesses dois símbolos aqui a gente reencontra. É aqui que a gente reencontra o papel da mulher com a beleza, o papel da mulher com o coração, com essa missão que vocês têm de espalhar essa live depois e de espalhar a devoção do Sagrado Coração de Jesus e de espalhar a devoção do amor, da pequenez de Santa Teresinha e as mulheres, os homens acham bobinho Santa Teresinha muitas vezes, mas é isso, é a pequenez que também vai levar eles. Então, é como se aqui indicar, é vice-versa. As mulheres ensinam os homens a ser um pouco mais amolecidos de coração e os homens ensinam as mulheres a ser um pouco mais fortes. É assim que deveria ser. É isso que está nos mostrando a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. É isso que Jesus e Maria nos mostraram. E é isso que a gente precisa entender através do caminho, da verdade e da vida. Primeiro que, de novo, nós não somos merecedores de nada, mas é aqui, ó, com a graça, com a intercessão de Nossa Senhora, cumprindo o nosso papel de espalhar a verdadeira beleza, cumprindo o nosso papel de abraçar a nossa cruz emocional, né? Como uma cruz que é a bondade de Deus para forjar o nosso coração, para nos tornar nele, né? Para que o nosso coração seja dele. Ele não se contenta com uma parte do nosso coração, ele quer tudo, porque aquela parte do coração, ou a gente vai inteiro, ou a gente não vai para o céu, ou todo o nosso coração vai encaixar no coração dele, ou nada. Então, talvez o nosso lugar lá no coração dele vai ficar vazio, porque ninguém mais preenche aquela parte, né? Se a gente não for para o céu, ninguém mais vai preencher. Mas ele espera ansiosamente, e ou vai tudo ou vai nada. Então é isso que a gente precisa entender. Ele quer todo o nosso coração, mas para isso ele precisa nos forjar dos nossos apegos, agora falando um pouco das mulheres, né? Dos nossos apegos, dos nossos ídolos, das paixões desordenadas, né? Quando a gente faz de uma pessoa humana um ídolo, quando a gente faz de um trabalho um ídolo, quando a gente faz da juventude um ídolo, quando a gente faz da beleza estética um ídolo, quando a gente faz do trabalho um ídolo. Então, sempre que nós colocamos o nosso coração em coisas humanas, nós tiramos um pouquinho a gente afasta do coração de Cristo, e às vezes Deus tem que nos tirar aquilo para que a gente não fique apegado, e aí vem o sofrimento emocional, e no caso do homem, o sofrimento físico, né? Essa responsabilidade que o homem tem, né? De carregar nos ombros uma família, de forjar-se
fisicamente, né? Então, porque fisicamente é importante que o homem se fortaleça e que faça, né, esse esforço físico. E desde a criança, então, é muito importante que as meninas comecem desde sempre a entender, abraçar o sofrimento não de uma forma tão sentimental, e sim de uma forma, mas não se opondo ao sentimento. Então, é isso que a gente precisa entender. Não precisamos endurecer o nosso coração, como as mulheres estão fazendo. Não precisamos ficar com essa parte, mas não precisamos nos fazer de fortes. Não precisamos colocar armaduras, né? Como se fossem armaduras para nos defender do mundo, porque a gente não vai conseguir isso, né? Não é a nossa natureza, não vai nos fazer felizes. Mas sim pedir, né, essa intercessão ao Imaculado Coração de Nossa Senhora e também ao Sagrado Coração de Jesus. Rafa, que legal, que bom que vocês gostaram. Sérgio também. Ana, olha que legal. Ana, você é de onde? Ana escreveu em espanhol aqui, é muito certo o que falou. Então, já é de outro país, né? Já tô vendo que já tá falando de outro país. Jussara, a simbólica explica muito além do que vocês imaginam. Eu faço uma mentoria, consultoria. A Jussara, já fez já consumiu todos os meus produtos, então ela pode falar de... Realmente, assim, tudo que eu faço é a partir da simbólica. Então, vejam como ela realmente traz uma dimensão de tudo da nossa fé, né? A gente perde muito da nossa fé se a gente perde os símbolos. Tudo na igreja é simbólico. Então, se eu não entendo símbolos, eu perco muito da razão da fé, né? A simbólica, ela torna racional, ela torna mais profundo, ela torna mais palpável os porquês da igreja. Então, se eu perco a simbólica, eu perco os porquês, eu perco a razão. Então, as devoções, elas ficam, às vezes, realmente não mais superficiais, porque eu perco a profundidade que vem justamente por essa explicação dos símbolos. Então, é muito legal a gente pensar que os símbolos, eles retomam essa profundidade da nossa fé e tornam mais real os porquês, né? O porquê ter a devoção ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, porquê ter devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Uma coisa que eu também refleti, né, que nós somos mais sentimentais. É através da mulher que nós recebemos o Espírito Santo no mundo e que uma nova vida se forma. Então dá pra gente, as mulheres são mais arredondadas, né? Então dá pra gente dizer que Deus escolheu a mulher, não é à toa que escolheu Nossa Senhora para ser o primeiro sacrário, que a mulher é o elo de ligação entre Deus e o mundo, né? Deus, ele se infunde através do Espírito Santo na mulher. Então vejam que quando o mal, ele ataca a mulher, né? Ele ataca o coração da mulher, através da mulher ele ataca o homem. Então vejam a nossa responsabilidade de não quebrarmos o elo de ligação ou de restaurarmos o elo de ligação. É através da pureza do coração da mulher, é através da beleza do coração da mulher, é a mulher entendendo que é esse elo de ligação. Muitas vezes é a mulher, né, que sustenta as orações de uma família, é a mulher que, né, muitas vezes as famílias, às vezes quando se afastam de Deus, é a mulher que continua lá de joelhos rezando o terço, é a mulher que continua lá não desistindo do filho, que às vezes o pai já desistiu, mas a mãe não desiste. Então, se a gente for pensar nessa função da mulher, né, de ser o elo de ligação, a gente realmente percebe o quanto Deus nos amou enquanto mulheres, enquanto Ele nos escolheu para sermos essas pessoas mais coração no mundo, e o quanto isso indica que nós não podemos endurecer, que a gente não pode se fechar, que a gente não pode endurecer, mas ao mesmo tempo abraçando a possibilidade de sofrer, porque sempre que a gente ama, inevitavelmente a gente sofre. Então a gente precisa ter coragem. Coragem é agir com o coração. Então, ao mesmo tempo que vem o medo, né, o medo de sofrer, a gente precisa lembrar que, através da dor, que a dor é a pedra de toque do amor. Então, é justamente isso que o Sagrado Coração nos ensina, né? Ele sofreu por nós, mas porque ele amou muito. Mas, ao mesmo tempo, é justamente isso a nossa porta para o céu. É justamente isso que vai ser esse elo de ligação no mundo, que nós seremos. A gente vai cumprir o nosso manual de instruções, no fim das contas. E não tem ninguém melhor do que o dono do mundo, daquele que criou as regras, daquele que criou todas as coisas para nos ensinar isso. Então vejam que eu consigo... Qual que é a plenitude de um liquidificador? Desculpa fazer esse exemplo tão bobo, mas qual que é a plenitude de um liquidificador? Como é que um liquidificador se realiza? Dando o máximo dele no mundo, né? Batendo o máximo de coisa. Como a gente termina a vida de um liquidificador pensando, nossa, esse aqui
foi guerreiro, esse aqui fez muitos bolos, esse aqui fez muitos sucos. Então vejam que a plenitude de um liquidificador é dar o máximo de si. E quem mais sabe do liquidificador do que o autor do liquidificador, do que aquele que fez o liquidificador? Ou seja, de nós, quem mais sabe sobre nós do que Deus? Quem mais sabe sobre nós do que o Criador? Então nós precisamos entender que se Ele nos ensinou o caminho, se Ele nos ensinou a verdade, se Ele nos ensinou a vida, é porque esse é o nosso caminho para a felicidade. Esse é o nosso caminho para a realização. Esse é o nosso caminho para chegar no fim da vida, tendo dado o máximo de si naquilo que Ele nos deu e para aquilo que Ele nos fez, para aquilo que nós somos criados. Então é isso que a gente precisa entender, que não tem outro caminho, que quanto mais eu evito os golpes, pensa que você é uma pedra preciosa, e que se você aceita os golpes do artesão de forma pacífica, né, de forma obediente, logo, logo você se transforma numa joia. Mas se você ficar tentando evitar os golpes, o que pode acontecer? Pode ficar enfeiando. Aquilo que era para ser uma obra, né? Imagina que aí você se vira e bate no lugar errado, o artesão bate no lugar errado. E aí acaba ficando muitas vezes um montão de pedra de cascalho, né? Um montão de pedra que já tinha valor em si, mas que por tentar evitar tanto esses golpes acabou formando um monte de pedras, às vezes até inúteis. Então pensam que Ele quer a joia mais perfeita que Ele sonhou. E sempre vai nos surpreender em relação aos nossos próprios sonhos. Sempre, sempre. A gente olha a vida dos santos e a gente vê que sempre, embora tenha muito sofrimento, tem muita alegria. E que essa alegria sempre é muito mais, no fim da vida, mais surpreendente do que eles imaginavam a própria vida. Então é isso que a gente precisa entender. Que não é para eu evitar os golpes. Aliás, que não adianta eu evitar os golpes. Os golpes vão vir. Mas resta a mim permanecer amando, ainda que eu não entenda muitas vezes, mas pedindo a Ele a graça de amar, porque até para amá-lo eu preciso dele. Então, pedindo a Ele a graça de amar, para que eu consiga, no final da minha vida, me tornar a joia que Ele sonhou. Então, esse é o meu recado para vocês. Essa é uma devoção que eu tenho um especial carinho, justamente porque tem tudo a ver com o meu trabalho. Quanto mais eu entendo do Sagrado Coração, mais eu entendo que as cores tem a ver com o colorir o coração, tem a ver com revelar os sonhos das pessoas. Toda vez que eu vejo uma incompreensão em relação ao meu trabalho por achar que é só cores ou achar que é bobo, eu entendo Deus. Quando acham bobo a lógica do Sagrado Coração, quando acham bobo a lógica do sofrimento, quando acham bobo esse, né, enfim, né, claro que numa escala infinitamente menor, né, infinitamente menor, porque óbvio que aqui eu sou envelope de uma coisinha minúscula dele, mas ele é muito, muito, muito mais, e é justamente essa lógica do Sagrado Coração que nos ajuda a compreender o mistério, compreender um pouquinho mais, né? Porque se chama mistério justamente porque tem muitas coisas que são insondáveis. Então, a gente precisa entender que Deus não é um enigma para ser decifrado, é um mistério para ser contemplado. E essa contemplação, ela passa justamente por aceitar e amar, muitas vezes até aquilo que a gente não compreende na nossa vida e no mundo. Então, vamos pedir para Deus para amá-lo mais, porque é esse o caminho para a felicidade, é esse o caminho para a compreensão. Eu costumo falar que a ladainha da humildade é a melhor coisa que a gente tem para entender isso, porque a gente começa a rezar, não sei quem que já rezou. Dani, Fanny, vocês já rezaram a ladainha da humildade? A ladainha da humildade tem umas frases assim, ó. Do desejo de ser amado, livrai-me, Senhor. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Senhor. Do receio de ser esquecido, livrai-me, Senhor, que os outros sejam mais amados do que eu, Senhor, dai-me a graça de desejá-lo. E você começa a rezar e fala assim, Senhor, meu Deus, eu não quero isso de verdade, eu não quero que os outros sejam mais amados do que eu quero ser a pessoa mais amada, eu não quero que as outras pessoas sejam as pessoas mais admiradas, eu quero ser a pessoa mais admirada. E aí, ao mesmo tempo, a gente entende que Deus quer o nosso querer, que Ele não quer o nosso querer, porque a gente não tem o querer para dar, a gente tem o querer, e que Ele só precisa disso. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai rezando e rezando e rezando, a gente vai entendendo que se eu não quiser nada, se eu estiver feliz com aquilo que eu tenho, independente do que seja, se eu tiver o desprezo, se eu só tiver o desprezo, e eu estiver feliz com o desprezo, se eu só tiver
o insucesso e estiver feliz com o insucesso, se eu só tiver uma doença e estiver feliz com a doença, nada vai me fazer infeliz. E que aquilo que vem de felicidade só transborda. Que eu não sou triste nunca, jamais, porque eu entendo que tudo é pro bem. Se eu realmente, Deus, conseguir me ajudar para que eu seja verdadeiramente humilde e aceite com alegria tudo que vier, seja a dor, seja a tristeza, seja a doença, qualquer coisa que me aconteça, quando vier uma coisa alegre, eu vou ficar transbordante. Mas quando vier uma coisa triste, nada me abala. Quando vier uma coisa triste, ainda assim eu sou feliz. Então, que a gente consiga entender que para isso a gente precisa de Deus. Que o que a gente tem humanamente é mal o nosso querer, porque às vezes a gente demora até querer. Depois que a gente quer, porque a gente entende que é o único caminho para a felicidade, a gente só consegue entregar isso. Senhor, eu não consigo querer. Eu só consigo querer, porque não porque eu quero, mas porque eu entendo que isso é o que você quer. Então tá, é porque você quer. E a partir daí, ele consegue com o coração dele, porque só ele é perfeito, com o amor dele, porque só ele é amor, com a graça dele, porque só ele é santo, ele consegue nos transformar pouco a pouco e transformar o nosso coração pouco a pouco. Um dia, quem sabe, né, eliminando toda aquela marca do pecado original que tinha em nós, que nos fazia débeis, e nos tornando fortes de novo, e ele vivendo em nós, né, que é esse o nosso caminho. Só vamos encontrar com ele se o nosso coração um dia for perfeito. Mas só seremos perfeitos se o coração dele vier ao nosso socorro, se o coração dele vier ao nosso encontro. Então é isso que a gente precisa entender. Que essa devoção, ela vem justamente para nos mostrar e nos lembrar e nos ensinar esse mistério de amor, que é o único caminho para o céu, que é o único caminho para a felicidade. Tá bom? Quem chegou agora assiste depois, tá? Acho que deve ter ficado explicativo. Se tiverem alguma dúvida, me chamem lá no direct. Desculpa aqui se eu repito alguma coisa, ou enfim, eu sempre tento preparar e acabo não falando nada daquilo que eu preparei. Mas espero que tenha sido espontâneo e que vocês tenham entendido um pouquinho mais do que é esse mistério do Sagrado Coração de Jesus. Beijão, Ju! Fiquem com Deus e até a próxima live. Ah, esqueci uma coisa, tá? Tem a ladainha do Sagrado Coração que ele... Até preparei aqui pra gente terminar essa live com a ladainha do Sagrado Coração, tá bom? Então vamos lá. Essa também foi revelada pra Santa Margarida Alacoque. Então vamos lá. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito no seio da Virgem Mãe, tende piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Templo Santo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe todas as suas complacências, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós participamos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejado das colinas eternas, tende piedade de nós.
Coração de Jesus, paciente de muita misericórdia, tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos que vos invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esmagado de dor por causa de nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tende piedade de nós. Coração de Jesus, transpassado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e conciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em vós esperam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Deus eterno e todo-poderoso, olhai para o coração do vosso diletíssimo Filho, para os louvores e satisfações que ele, em nome dos pecadores, vos tem tributado, e deixando-vos aplacar, perdoai aos que imploram a vossa misericórdia. Em nosso nome, em nome de vosso Filho, Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Linda, né, Ju? É linda essa ladainha, eu tive vários insights aí. O coração é o centro, aí fiquei pensando que é o pêndulo, né? É como se fosse um pêndulo, é o nosso equilíbrio. O centro geralmente é o equilíbrio. Então, se o coração tá desequilibrado, todo o resto padece. Se ele é o elo de ligação entre o corpo, a mente e a alma, se ele não tá curado, se ele não tá bem, todo o resto padece, né? Todo ser padece. Então pensem no quanto é importante e urgente, necessário a gente aprender a curar o nosso coração, e essa cura vai vir justamente por Jesus, né? Jesus é que pode curar o nosso coração. E as cores podem nos ajudar nisso, incrivelmente. A simbólica das cores, que é a linguagem do coração, e incrivelmente, assim, é uma porta surreal para quem já fez análise aí, já sabe que não tem uma explicação a não ser divina para o que acontece no coração das pessoas depois que elas ouvem a simbólica das cores e se identificam a partir dos símbolos da cartela de cores delas. Então é só Deus para explicar o que acontece nos corações. Entendendo essa lógica do coração, a gente consegue entender um pouquinho mais do porquê a simbólica, que é a linguagem do coração, tem efeito terapêutico, né? Cura tantos corações e consegue chegar onde a psicologia não consegue, onde a medicina não consegue, porque só Deus chega no coração, né? Então, se ele criou a simbólica, então logo só ele consegue, ele chega através da simbólica também. Então, é por isso, né, que a simbólica das cores é tão eficaz na cura dos corações. Ana, que bom que você gostou, fico muito feliz. Ju, com certeza, tô te esperando lá em Curitiba pra gente fazer, ou quem sabe lá. Quem sabe a gente faz uma palestra online que você tinha proposto outro dia para as mulheres lá aí de Ponta Grossa, e aí eu consigo ir até aí pra atender vocês. Um beijão, fiquem com Deus, fiquem com o Sagrado Coração de Jesus e nos vemos nas caixinhas daqui a pouco.